Olá, bem-vindos a mais uma Masterclass Saúde. Eu sou a professora Shirley, coordenadora de projetos para a área da saúde, em especial na enfermagem. E hoje temos a honra de contar com a participação da professora Vilanice Pichel, que é graduada em enfermagem pela Universidade Católica de Goiás e tem especialização em saúde pública pela Universidade de São Paulo. Tem especialização em psicodrama, foco socioeducativo pela Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama. Especialização em ativação em processos de mudança na formação superior dos profissionais da saúde pelo Ministério da Saúde e Escola Nacional de Saúde Pública. É mestre, doutora e livre docente pela Escola de Enfermagem da USP. É professora titular do Departamento de Enfermagem médico-cirúrgica da Escola de Enfermagem da USP. Desenvolve pesquisas relacionadas à educação em enfermagem e programas educativos às doenças cardiovasculares. Foi membro executivo da Associação Latino-Americana de Escolas e Faculdades de Enfermagem, a LADEF. Foi diretora do Centro de Educação em Enfermagem da Associação Brasileira de Enfermagem de São Paulo. É diretora do Centro Brasileiro para o Cuidado à Saúde Informado por Evidências, Centro de Excelência do JBI, sediado na USP. É instrutora do JBI no curso de Implementação de Evidências em Saúde e curso de Revisão Sistemática da Literatura. É orientadora de mestrado, de doutorado e de pós-graduação no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Saúde do Adulto, PROESA, da USP. A professora traz o tema Práticas Baseadas em Evidências como pauta de reflexão sobre a prática profissional da equipe de enfermagem. Olá, professora Vilanice, seja bem-vinda. Olá. Para o Centro Paulo Souza é uma honra a sua participação neste momento de difusão da inovação da aprendizagem em enfermagem em tempos de pandemia. Eu vou pedir para que fique à vontade para iniciar a sua aula. Olá, Shirley, boa tarde a todos, boa noite ou bom dia, não sei que horas que vocês vão ouvir esse áudio, essa nossa conversa agora à tarde, aqui é agora à tarde, né, mas é um prazer estar com a Shirley compõe o nosso grupo de comissão assessora de educação profissional de enfermagem da Associação Brasileira de Enfermagem de São Paulo, e eu tenho um grande prazer de poder conversar um pouco com vocês a respeito da prática baseada em evidências. Bom, então eu vou falar um pouco sobre a prática baseada em evidências, na prática clínica da equipe de enfermagem. A Shirley já me apresentou, então é um prazer saber que a gente pode estar aqui contribuindo para a formação aqui do Centro Paula Souza, e eu tenho uma grata satisfação de poder falar da nossa experiência em relação à prática baseada em evidências. Então, se vocês podem ver essa imagem aqui, eu sou diretora do Centro Brasileiro do Cuidado à Saúde, informado por evidências, que é um centro de excelência do JBI. Vou falar um pouquinho mais à frente, mas esse é o símbolo do JBI. É uma bolha caindo na água, e quando essa pedra, né, uma bola, ela cai na água, ela reverbera, né, as suas ondas, e o objetivo é desse mesmo, é disseminar o conhecimento, disseminar a prática baseada em evidência em todo o mundo. Então, a gente está trabalhando aqui na perspectiva da transferência de evidência. Bom, o que eu vou abordar de modo geral é o cuidado em saúde baseado em evidências, o modelo do JBI, a formação do profissional para a implementação de evidências em saúde na metodologia do JBI, falar um pouco de algumas experiências de implementação de evidências na prática clínica e falar um pouco da formação para a prática baseada em evidências. Quando a gente, essa figura, ela é bem interessante, porque hoje
e já há algum tempo, né, tudo que a gente precisa de informação, a gente vai atrás do Google, né? O Google virou a grande enciclopédia onde a gente encontra tudo. A gente encontra tudo bom e também encontra tudo mal. E às vezes e a gente tem que ter uma crítica no sentido de saber o que a gente está consumindo daquilo que a gente procura na internet, e principalmente numa época de muitas fake news, de muitas notícias falsas, em que a qualidade, a veracidade daquela informação, ela precisa ser bem avaliada. O que a gente verifica é que, assim, o conhecimento que vem sendo produzido do mundo é uma coisa, assim, impossível de ser absorvida. Por outro lado, a gente também não tem desenvolvido uma prática de cuidado a partir das evidências que a pesquisa científica tem produzido. Então, existe uma lacuna entre o conhecimento que é produzido e aquilo que é consumido na prática profissional do dia a dia. Então, assim, essa lacuna, ela é grande, ela precisa ser transposta, a gente precisa preencher essa lacuna. Pearson e Jordan, eles falam que colocar a informação apropriada nas mãos daqueles que determinam a política de saúde e que prestam cuidados de saúde é fundamental para melhorar a prestação de cuidados e os resultados de saúde. Então, as pessoas que prestam cuidados, as pessoas que estão aprendendo a cuidar, é o caso dos enfermeiros que estão em formação, dos técnicos de enfermagem que estão em formação, eles precisam ter essa informação, eles precisam ter este novo conhecimento que foi produzido pelas pesquisas realizadas. Nesse movimento da prática baseada em evidências, certamente vocês já ouviram falar nesse termo. Há um outro termo que é bastante conhecido, é o cuidado em saúde baseado em evidências, ou prática baseada em evidências. São termos que a gente vem usando mundialmente. Esse professor Sarkey, ele foi uma pessoa que tem um conceito que é vastamente conhecido. O cuidado em saúde baseado em evidências, ou a prática baseada em evidências, consiste no uso consciente, explícito e criterioso da melhor evidência disponível para a tomada de decisões sobre o cuidado do paciente. Então, para esse cuidado, a gente precisa integrar a experiência clínica, que o profissional tem, com as melhores evidências que foram produzidas por meio de pesquisas sistemáticas. Por que a gente precisa do cuidado em saúde baseada em evidências? Porque a prática varia. Aquilo que é verdade hoje pode ter sido refutado por novas pesquisas publicadas posteriormente. Então, o conhecimento e a produção do conhecimento é muito dinâmica, e a prática varia constantemente. Os custos são muito elevados, então nós não podemos perder recursos financeiros que já são escassos em reiterar, em praticar, em fazer coisas que vão levar maior custo, desperdício para os recursos públicos ou os recursos de saúde que já são escassos. E também o que a gente verifica que a conformidade do cuidado baseado nas melhores evidências, essa conformidade é baixa. Então, se a gente pensar no cuidado em saúde baseado em evidências, nós temos que levar em consideração alguns elementos chaves. O contexto onde o cuidado está sendo implementado, onde está sendo desenvolvido ou será desenvolvido. É um hospital, unidade básica de saúde, é uma clínica, é uma instituição de longa permanência, enfim, o contexto. As necessidades e preferências dos pacientes ou dos usuários do sistema de saúde. O que eles preferem? Qual é a melhor evidência disponível? Aquilo que foi produzido sobre aquele tópico. E a expertise do profissional, as suas habilidades e julgamento. O conjunto desses elementos integra o
cuidado em saúde baseado em evidências. E por que nós precisamos deste cuidado baseado em evidências? O ICN, que é o nosso Conselho Internacional de Enfermeiros, publicou um documento chamado Closing the Gap, Fechando a Lacuna, da Evidência à Ação, em 2012. Ele fala que, agora mais do que nunca, os enfermeiros precisam aprender não apenas como coletar evidências, mas também como colocar esse conhecimento em uso cotidiano. E aqui eu digo a equipe de enfermagem, porque você precisa colocar o conhecimento naquilo que você faz no cuidado cotidiano lá que você desenvolve. Há uma pessoa que tem um papel muito importante no movimento da prática baseada em evidências, que é o professor Alan Pearson, que é essa foto que vocês estão vendo aqui. É um enfermeiro. O professor Alan Pearson disse que a prática baseada em evidências não é só sobre efetividade. Se um tratamento é efetivo, você usa um produto e compara com o outro, e as pesquisas mostraram que aquele tratamento é efetivo. Não é só sobre efetividade. Porque, gente, existe uma gama muito diversificada de metodologias de pesquisa para gerar evidências. Então, por exemplo, qual é o significado a experiência, a vivência do profissional enfermeiro, do técnico de enfermagem, ou do auxiliar de enfermagem? Algumas instituições ainda têm os auxiliares de enfermagem, nessa situação que nós estamos vivendo agora da pandemia, que é uma novidade para todo mundo, traz sofrimento, angústias, medo. Então, assim, a gente precisa entender outras formas de produção de conhecimento. Por esse motivo, a Jordan, que é a diretora executiva do JBI, ela e os seus colaboradores dizem que o cuidado em saúde baseado em evidência consiste na tomada de decisão que considera a viabilidade, a adequação, o significado e efetividade das práticas de saúde. Quando ela coloca isso aqui, então a gente está vendo, é viável esse cuidado? É adequado? Tem um significado? Ele é efetivo? Esses elementos precisam ser considerados e são os elementos chaves do modelo do cuidado da saúde baseado em evidências. E o complemento desse conceito, ele diz respeito àqueles elementos chaves que eu acabei de mostrar: preferências dos pacientes, a melhor evidência e a expertise do profissional que desenvolve o cuidado. O JBI é uma instituição de pesquisa internacional que começou por iniciativa do professor Alan Pearson no Royal Adelaide Hospital, o Hospital de Adelaide, lá na Austrália. Ele começou a desenvolver cuidados, levando em consideração aquilo que a ciência estava produzindo. E essa visão inovadora do enfermeiro Alan Pearson levou ao que hoje o JBI se transformou, ao longo do tempo. O JBI foi constituído em 1994, neste hospital, nessa foto aqui que vocês estão vendo, e em 2010 ele foi para a Universidade de Adelaide, e hoje nós temos quase 80 centros espalhados pelo mundo, que é essa colaboração JBI. E o Brasil, aqui nós temos um único centro de excelência, e o único centro de excelência em toda a América do Sul, porque acabou de ser montado no Peru, que é um grupo afiliado. Qual é o objetivo do JBI? Ser líder global no cuidado em saúde, baseado em evidências, fornecendo recursos de alta qualidade para melhorar os resultados no local em que o atendimento é feito. Então, o JBI nós temos aqui como único centro de excelência, lá que é o Centro Brasileiro para o Cuidado da Saúde Informado por Evidências, que é o Centro de Excelência do JBI, que é sediado na Escola de Enfermagem da USP. Essa foto que vocês estão vendo aqui, em parceria com o Hospital
Hospital Universitário da USP e com a Universidade de Adelaide, na Austrália. Nós hoje no JBI Brasil, nós temos 22 membros, core staff, a maioria é da Escola de Enfermagem, são pesquisadores tanto da escola quanto do Hospital Universitário e de várias outras instituições brasileiras. Nós oferecemos, pelo JBI Brasil, o curso de revisão sistemática da literatura e o curso de implementação de evidências em saúde. Nós temos 11 instrutores que foram formados e credenciados pelo JBI Austrália para que a gente possa oferecer esse curso. O curso de implementação de evidências, ele foi trazido para o Brasil em 2016, quando a Gilcéria e eu fomos até a Austrália fazer o Train the Trainer desse curso e o trouxemos para cá, porque existe uma metodologia que vocês vão ver que metodologia é essa de implementação de evidências. Em termos de revisão sistemática, nós já formamos mais de 500 pessoas a fazerem síntese de evidências e de implementação de evidências, como eu disse, o primeiro a gente ofereceu o curso em 2016, final de 2016, que concluiu em 2017, então é recente ainda. O JBI, ele desenvolveu um modelo do cuidado em saúde baseado em evidências, que é essa imagem que vocês estão vendo. Lembra quando eu disse que no centro do modelo há adequação, viabilidade, significado e efetividade das práticas? Porque nesse centro aqui, daquilo que é produzido, o que a gente quer é melhorar a saúde global. Esse modelo tem, com as suas setas que interrelacionam, nós temos a geração de evidência, a síntese de evidências, a transferência de evidências e a implementação de evidências. O que é a geração de evidência? São as pesquisas que são feitas. Então, a enfermagem faz pesquisa, aquilo que faz o conhecimento de enfermagem ser produzido por meio da geração da evidência, ou seja, das pesquisas primárias. O que a gente faz na próxima etapa do modelo é a síntese de evidência por meio do curso de revisão sistemática. Então, faz as revisões sistemáticas ou sumários de evidências ou aqueles guidelines que muitas sociedades, por exemplo, Sociedade Brasileira de Diabetes, faz algumas diretrizes para o cuidado relacionado ao diabetes, tipo 1, tipo 2, etc. Isso são os guidelines. A transferência de evidência, o que é isso? É quando a gente faz, por meio da educação, a gente dá curso de revisão sistemática. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês sobre prática baseada em evidências, então eu estou fazendo transferência de evidência pela disseminação ativa de conhecimentos, ou quando eu compartilho com a Shirley, por exemplo, um artigo científico que foi gerado na área de enfermagem, ou uma revisão sistemática da literatura, que eu falo, Shirley, saiu uma revisão sistemática da literatura recentemente que fala sobre o uso de EPIs agora na pandemia do Covid. Vamos ler esse artigo. Então, isso é disseminação ativa. E a implementação de evidências, que eu vou me focar mais diretamente sobre. Nesse modelo de implementação de evidências, é o quê? Para diminuir a lacuna entre a pesquisa que é produzida, que é sintetizada, para chegar lá na prática, onde o cuidado se efetiva. Então, nessa implementação, a gente faz uma análise do contexto, a gente faz a facilitação da mudança, porque tem muitas barreiras à mudança, e a gente faz a avaliação do processo e dos resultados a que chegamos com aquela implementação da mudança, ou seja, mudou a prática. Então, o que é a implementação de evidências? Consiste na disponibilização de sistemas e ferramentas que vão auxiliar os profissionais, pesquisadores, os clínicos, a implementarem evidências na prática assistencial. Alguns elementos chaves deste processo
são importantes serem considerados: a mudança organizacional, a mudança na prática comportamental, às vezes a prática não muda por causa do comportamento, precisa ser mudado, e uma avaliação do que nós fazemos hoje. Esse cuidado que a gente presta, ele está baseado nas melhores evidências? E qual é o impacto da utilização de evidências para a mudança na prática? Então, são esses elementos chaves da implementação. Por que a implementação de evidências ele não acontece muitas vezes? Porque existem muitas barreiras, dentre elas a falta de conhecimento de quais são as melhores práticas, quais são os melhores conhecimentos a respeito deste assunto. Por falta de habilidade, muitas das vezes, ou habilidades insuficientes para implementar as melhores práticas. Pela preferência dos profissionais, porque muitas vezes falar, eu sempre fiz assim, deu certo, não vou mudar. Você que vem agora falando que precisa mudar, quantas centenas de pacientes já passaram nas minhas mãos, eu sempre fiz assim, sabe? Aquela coisa, eu sempre fiz, por que eu vou mudar? Então, às vezes, isso é uma barreira importante à implementação das melhores práticas. Fatores psicossociais, crenças culturais, barreiras organizacionais, muitas vezes falta de recursos financeiros e até humanos para implementar aquelas melhores evidências. Como, então, a gente pode fazer para lidar com as barreiras? A gente precisa, muitas vezes, desenvolver ações ou estratégias para mudar o comportamento das pessoas, né, dos pacientes, dos profissionais da saúde que prestam os cuidados, ações e estratégias para mudar arranjos organizacionais, a cultura, ações para monitorar a mudança. Isso é uma coisa muito importante para a sustentabilidade. Hoje as pessoas estão afinadas às melhores práticas em relação ao manuseio, por exemplo, do catéter de inserção periférica. E aí as pessoas mudam, chegam pessoas novas e elas esquecem aquelas práticas, melhores práticas, ou porque novo conhecimento foi produzido. Então, cuidar da sustentabilidade é muito importante. E isso é um grande desafio para a prática e para a formação. Uma outra coisa que é importante é que o JBI desenvolveu são os chamados sumários de evidências. Esses sumários de evidências são os breves resumos, né, daquilo que foi produzido internacionalmente e que diz que ali é a melhor prática para determinado tópico que você está desenvolvendo. Isso é feito dentro de critérios rigorosos de busca das bases de dados da literatura selecionada. Então, por exemplo, aqui existe uma pergunta: qual é a melhor evidência para prevenção e avaliação e profilaxia do tromboembolismo? Essa é uma pergunta da prática. Então, aqui tem as melhores evidências, né, selecionadas, e que base de evidências são essas que foram sintetizadas na literatura. Aqui tem alguns critérios, e a partir desses critérios são aquelas melhores evidências, e aqui eu estou mostrando uma ferramenta chamada PACES, que é uma ferramenta do JBI. A metodologia de implementação de evidências na prática clínica do enfermeiro ou do profissional de saúde é um curso de implementação de evidências chamado Evidence-Based Clinical Fellowship Program, que é um programa voltado ao ensino avançado e treinamento prático para o uso de evidências para a melhoria da prática clínica. Alguns conceitos, eles são trabalhados neste curso, que são cuidados de saúde baseados em evidências, liderança clínica, implementação de evidências, auditoria e feedback. Então, eu vou auditar o serviço. O que faz a equipe em relação a esse tópico? Vou trabalhar com essa equipe agora nos melhores cuidados baseados em evidências e depois eu vou fazer a auditoria de segmento para ver qual foi a conformidade àquelas melhores práticas.
depois divulga esse trabalho e faz a publicação dos seus resultados. Então, esse curso, ele é destinado a profissionais da saúde, residentes, estudantes de pós-graduação, docentes. Ainda a gente não oferece esse curso para os profissionais técnicos, porém, os técnicos participam ativamente do processo de implementação de evidências lá na prática clínica, e eu vou mostrar isso para vocês. Qual é a finalidade do curso? Habilitar os profissionais para explorar estratégias para promover a implementação de evidências e desenvolver colaborativamente entendimentos relacionados à liderança clínica e à gestão de mudanças na área da saúde. Esse curso, ele tem um método. O método, ele é dividido em 3 fases. Lembra quando eu falei que existe o fornecimento de ferramentas e sistemas para implementação das melhores evidências? O JBI desenvolveu o PACES e o GRIP. O PACES é um sistema de aplicação da evidência na prática clínica. E o GRIP é uma ferramenta de auditoria que vai trabalhar com as barreiras à implementação das melhores evidências. Então, na primeira fase do método, o líder do projeto, ele estabelece uma equipe nuclear, e essa equipe vai trabalhar, no caso, por exemplo, se for numa unidade de internação, com todas as pessoas envolvidas naquele cuidado. Se for envolver a equipe de enfermagem, então, todos os enfermeiros, todos os técnicos de enfermagem, se tiver auxiliar de enfermagem, todos os auxiliares de enfermagem, no processo de auditoria de base, de todos os plantões, manhã, tarde, noite, um plantão par e um plantão ímpar. Na segunda fase, com os resultados dessa auditoria de base, é feita uma reflexão sobre esses resultados. Aí, a líder do projeto se reúne com a equipe nuclear e eles vão discutir esses resultados da auditoria de base e vai fazer o planejamento e implementação de estratégias visando melhorar as não conformidades encontradas nessa auditoria de base. E aí vai trabalhar com as barreiras usando a ferramenta GRIP. Na terceira fase, vai se fazer auditoria de segmento para avaliar os resultados das intervenções que foram implementadas na fase 2 para melhorar a prática profissional em relação àquele tópico que se está trabalhando. Aqui, como eu falei, os evidence summaries, né, aqueles sumários de evidência. Então, eu mostrei lá para vocês, por exemplo, do tromboembolismo venoso. Aqui, eu estou mostrando um outro evidence summary, um sumário de evidência, que tem a pergunta, tem aquilo que foi selecionado em toda a literatura internacional para responder a essa pergunta da prática, e aqui tem as melhores práticas, melhores recomendações para a prática. Então, o PACES é a ferramenta online que vai coletar, né, que você vai inserir os dados coletados e vai analisar os dados. E você vai fazer nessa ferramenta a comparação entre a auditoria de base e a de segmento, que pode ser feita em uma só unidade, por exemplo, na UTI cardiológica, ou pode ser, por exemplo, o manejo do PIC, né, do catéter de inserção periférica, em todas as UTIs de um hospital. Então, pode ser organizacional. Ou eu posso comparar o hospital A com B, com C, também a gente pode fazer isso. A auditoria, então, o que é auditoria clínica? É um processo de melhoria da qualidade, que vai buscar melhorar o atendimento e os resultados para o paciente por meio da revisão sistemática deste atendimento por meio de critérios explícitos, são aquelas melhores recomendações, aqueles critérios de auditoria. Então, o que a gente vem fazendo por meio desse curso de implementação de evidências, que a gente está formando os profissionais, e principalmente enfermeiros, para implementar
as melhores recomendações e também para mudar a prática, né, principalmente. Então, aqui alguns exemplos de projetos que a gente foi implementado. Manejo de catéter nasogástrico, nasentérico, na unidade de terapia intensiva de adulto de um hospital, que foi feito lá no INCOR. Um outro hospital, lá no Dante, a gente fez um projeto de educação de adultos com doença cardíaca. Lá no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, contagens cirúrgicas em cirurgias abdominais e pélvicas. Aqui a gente incluiu não só a equipe de enfermagem, mas os instrumentadores, os médicos que fazem as cirurgias. Então, assim, envolveu toda a equipe de saúde, autocuidado do adulto com hipertensão arterial na atenção primária à saúde. Diretriz de promoção do sono, isso foi feito no Hospital Sírio-Libanês, lá no Hospital Universitário da USP, a gente já fez vários projetos de implementação. Esse aqui, que foi o Hospital da Rede DOR, de aplicação da ferramenta de comunicação estruturada na visita multidisciplinar, lá na UTI. Vários outros projetos, por exemplo, cuidado intraparto em hospital público de ensino, prevenção de declínio funcional do idoso em um pronto-socorro de um hospital universitário. Vocês estão vendo? São vários tópicos que a pessoa que faz o curso, ela escolhe, registros de enfermagem relacionados à quimioterapia, que já foi até algum trabalho publicado relacionado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que é isso que eu estou falando do ponto de vista prático. Então, aquele primeiro lá, manejo do catéter nasogástrico nasentérico em unidade de terapia intensiva. Foi desenvolvido pela Patrícia, que é a líder clínica, e aí ela, com sua equipe, desenvolveu esse projeto lá no INCOR. Essa aqui que eu falo que é a primeira fase, você constitui uma equipe nuclear, no caso que é a Patrícia, e ela constituiu uma equipe nuclear, né, para fazer auditoria de base e discutir as barreiras que elas poderiam encontrar. As barreiras que eu falei do GRIP, por exemplo, aqui elas identificaram, esse grupo identificou várias barreiras à implementação de evidências na prática. Então, por exemplo, uma barreira relacionada à falta de atualização da equipe de enfermagem das UTIs clínicas. Então, aí, o que foi feito como estratégia, que recursos elas utilizaram e chegaram aqui resultados. Então, foi feita a atualização da equipe, 97% dos profissionais, que são 130 profissionais, 97% participou dessa atualização para relacionadas às melhores práticas. Por que os 3% não? Porque tinha gente de licença médica, tinha gente de férias, então só esses que não foram incluídos. Aqui, outra barreira. Então, tem uma barreira, tem estratégia, recursos e os resultados alcançados. E assim a gente faz várias coisas. Eu quero chamar atenção para esse item. Anotações de enfermagem com registros incompletos, descrevendo o momento da passagem do catéter. Gente, anotação de enfermagem incompleta é o que a gente mais acha de barreira. Então, elas trabalharam com essa questão da anotação de enfermagem e chegou a 97% de conformidade. E, assim, outras barreiras, e foram trabalhando várias barreiras. Esse aqui eram os critérios de auditoria, ou seja, para o manejo do catéter nasogástrico nasentérico, você tem que fazer esses 10 critérios aqui, esses 10 passos. Então, esse amarelinho que vocês estão vendo aqui é o resultado da auditoria de base, lá que ela fez com toda a equipe, dos 97% dos 130 profissionais. Por exemplo, os profissionais de saúde envolvidos com a inserção, verificação do posicionamento do catéter para alimentação, receberam treinamento e foram avaliados como competentes. Não é só fazer um treinamento, é ser avaliado como competente.
partiu do zero, porque ela estabeleceu um corte de 6 meses, partiu do zero e chegou a 97% de conformidade. Então, nesse gráfico aqui, é um gráfico gerado do PACES, que tem no amarelo auditoria de base e no azul auditoria de segmento. Depois que você trabalhou com o profissional, você vai fazer a auditoria de novo em cada um desses critérios. E aí, qual foi a conformidade agora neste auditoria de segmento? Então, por exemplo, após a o item 7, que partiu de 19, chegou a 69. Após a confirmação da sonda, instruções claras são fornecidas para saber se a sonda é segura para o uso na alimentação. Então, chegou a 69% de conformidade, ou seja, precisa ainda continuar. Então, é isso que a gente fala, é sustentabilidade de fazer com que as pessoas mantenham a conformidade àqueles critérios de melhores práticas. Aqui é um exemplo de um outro projeto, que é manejo do catéter de central de inserção periférica, também numa unidade de terapia intensiva. Olha lá os dados de conformidade aqui. Então, foram 10 critérios também auditados, e aqui vocês veem que tem itens que começaram com 20%, e você chegou a 83% de conformidade. Então, isso aqui é o resultado que a gente faz após a implementar, trabalhar com a equipe, trabalhar com as barreiras, a implementação e fazer uma auditoria de segmento. E nisso aqui, todos os enfermeiros, todos os técnicos de enfermagem entraram nesse processo de auditoria. Ou seja, você, para manusear o catéter de inserção periférica, você precisa fazer essas coisas, que essas são as melhores evidências. Aqui, por exemplo, de promoção do sono, que foi feito no Sírio-Libanês, então, pelo som muito alto do ruído em terapia intensiva, eram 7 critérios de auditoria, partiu do zero, e todos eles chegaram a um ótimo estado de adesão, né, de conformidade. Por exemplo, 78%, 88%. Esse zero partiu do zero, que se relacionava a um aspecto que ainda não tinha sido implementado na auditoria de segmento, estava zero na auditoria de base, na auditoria de segmento, e que, portanto, precisaria, já estavam pensando em implementar aquela recomendação. Esse manejo do catéter venoso central, a unidade de terapia intensiva, todos nós manuseamos o catéter venoso, então que também eram 10 critérios de auditoria. Olha, veja, muitos critérios já estavam bem, por exemplo, aqui, quando uma nutrição parenteral é administrada, existe um lumen específico utilizado para administração da nutrição parenteral. Então, ali já existia 100% e no final conseguiu 100%, mas teve item que partiu dos 6% e chegou a 53%. Esse aqui, por exemplo, autocuidado com hipertensão arterial na atenção primária à saúde. Eram 7 critérios, e nesses 7 critérios, todos partiram do zero. Não existe conformidade a nenhum desses critérios relacionados ao automanejo pelo paciente que tem hipertensão arterial atendido na unidade básica de saúde, chegou a 100% em muitos deles. Aqui é de supervisão clínica, de enfermagem. Aqui eu só mostrei para dizer que isso aqui foram feitos em 2 hospitais, e a gente pode fazer o gráfico do hospital A, do gráfico do hospital B, mas também da agregação desses dados todos em relação a esse item. Por exemplo, aqui partiu do zero. Existe uma política organizacional relacionada à supervisão clínica? Não existia no começo da auditoria, e também não existia no final da auditoria, mas ambos os hospitais estavam já pensando em construir uma política institucional relacionada à supervisão clínica. Então, assim, eu disse lá que, além de implementar, a gente também faz a divulgação desses resultados, né? Então, a gente apresenta, ao final do curso, qual
qual o resultado? Então, a gente faz um Encontro Nacional de Implementação de Evidências em Saúde, que coincide com a apresentação dos participantes de todos esses resultados que eu brevemente mostrei aqui nesses gráficos, né? Então, isso também, depois, no final, o participante produz um artigo científico que vai ser publicado, no caso de implementação, nessa revista Evidence-Based Healthcare, que a gente submete para apreciação, para ver se eles aceitam publicação. Uma outra coisa que para a gente também é motivo de muito orgulho, diz respeito àquilo, é um reconhecimento do hospital universitário de ter recebido o selo endorsement. Esse selo foi atribuído, o Hospital Universitário da USP é o único hospital da América do Sul que recebeu esse selo, que é um reconhecimento concedido a organizações de saúde que demonstram compromisso com os cuidados de saúde baseados em evidências e uma cultura organizacional ampla de inovação e excelência. Então, são 3 standards, né, 3 padrões avaliados, que é o compromisso com a saúde baseada em evidências, com a melhoria contínua da qualidade e com a formação continuada de toda a equipe, né? Então, tudo isso que eu estou falando é de uma forma bem, assim, breve, né, da potencialidade do que a gente vem fazendo. Ela tem dado grande visibilidade e impacto, as publicações, né, como eu mencionei, isso está nas revistas, está circulando pelo mundo. Aqui também a gente, se vocês virem, essa aqui é um pouco da divulgação do nosso curso, está na página lá do JBI, para o mundo inteiro ver a nossa experiência. Aqui o Brasil, o HU, né, que recebeu o selo endorsement, que foi amplamente divulgado, e a gente está na última etapa do Laboratório de Inovação em Enfermagem, o HU pela experiência do Núcleo de Enfermagem em Evidência. Esse núcleo de laboratório de inovação, a parceria do COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, e a Organização Pan-Americana de Saúde. Quem sabe a gente consegue esse prêmio também. Bom, uma outra contribuição importante é uma coleção especial Covid-19 que o JBI preparou, está lá na página, no site, e que a gente tem acesso a fazer download de recursos das melhores evidências para profissionais da saúde lidarem com essa pandemia. Uma outra coisa que a gente precisa considerar, que é a formação dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem para a prática baseada em evidência. O que a gente tem visto? Que apesar das evidências de que a prática baseada em evidências, ela melhora os resultados, o desempenho dos profissionais, incorporar a prática baseada em evidências à enfermagem clínica continua sendo um grande desafio. Muitos docentes apoiam o ensino da prática baseada em evidências, mas ainda não estão integrando a prática baseada em evidências no ensino, por diferentes motivos, né? Muitas das vezes até por falta de conhecimento. Então, o que a gente precisa? Formar estudantes de enfermagem para que o trabalho que eles desenvolvem na prática clínica seja baseado em evidências. E eles, muitas vezes, eles não valorizam isso, a pesquisa, porque eles não veem conexão com a prática clínica. E muitas das vezes os enfermeiros formam e entram na prática, no mundo do trabalho, sem uma formação que os habilite a buscar as melhores evidências, que subsidie a sua prática, e, por conseguinte, que a equipe de enfermagem também desenvolva aquela prática baseada nas melhores evidências. Ainda a gente precisa melhorar nesse aspecto, e muito. Essa prática baseada em evidência tem sido recomendado fortemente em vários países do mundo, em todos os países, né, em todos os continentes, já faz parte do currículo de muitas das universidades, mas aqui ainda na América Latina e no Brasil, considero que ainda é recente, que ainda é incipiente, mas que a gente já vem avançando
paulatinamente, né? A gente precisa ver que na graduação, se a gente olha as diretrizes para a graduação em enfermagem, a prática baseada em evidência está lá posta, o enfermeiro é o líder da equipe, é o coordenador do processo de cuidar, o cuidado da equipe prestada pela equipe está sob a responsabilidade do enfermeiro, e nas nossas diretrizes curriculares nacionais isso está apontado. As diretrizes de 2001, e na minuta que a gente construiu de novas diretrizes curriculares, a prática baseada em evidência está lá como um elemento para a tomada de decisão. Então, a gente, assim, precisa ensinar a prática baseada em evidência. Como? A gente precisa investir na mudança nas disciplinas. Então, lá na bibliografia da formação do enfermeiro, do técnico de enfermagem, tem que ter síntese de evidência, tem que falar assim, olha, a melhor forma de manusear o catéter venoso central é assim, porque os estudos mostraram. A gente precisa, então, preparar os docentes, né, para esse ensino atualizado, baseado nas melhores evidências, os estudantes sendo formados com isso, ensinando também a buscar evidências, disponibilizando ferramentas de busca, ensinando a consumir evidências, ensinando a cuidar com base nas melhores evidências e acompanhando esse processo educativo, né, de ensino-aprendizado. Então, o que a gente precisa, por exemplo, pensar que já existem alternativas muito boas aí, por exemplo, se eu vou querer trabalhar, por exemplo, qual é a melhor evidência disponível sobre a prevenção e a profilaxia do tromboembolismo venoso? Isso aí está posto, você vai cuidar de um paciente pós-operatório de cirurgia, então, assim, a gente precisa fazer a prevenção de tromboembolismo venoso. Só que se a gente for fazer uma busca, só na Cochrane, são 69 revisões, são mais de 69, porque essa busca já foi um pouco antiga, são mais de 13 mil artigos publicados só numa base de dados, então não dá para a gente ficar lendo, se a gente ficasse 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente não ia conseguir consumir isso. Então, o JBI desenvolveu um portal, chama JBI Connect, que faz a gente procurar as evidências elas são resumidas naqueles best practices, e que aí a gente pode utilizar, porque ali já está sintetizado tais evidências. Tem mais de 500 tópicos já atualizados das melhores evidências, né, nesses sumários de evidências que eu mencionei para vocês, tá? Então, é aquele que eu tinha mostrado, né, do tromboembolismo venoso, aqui já estão sintetizados nesses itens, né, e uma das formas, como é que a gente vai levar isso para os enfermeiros, né, ou para os técnicos de enfermagem? A gente nós montamos uma chapa para a próxima diretoria da Associação Brasileira de Enfermagem, seção São Paulo, e a gente quer que essas melhores práticas cheguem aos profissionais que desenvolvem. Então, a gente já está com uma parceria com o JBI Austrália para publicar best practices, né? Então, a gente está pensando veicular na Revista Paulista de Enfermagem. Aliás, eu chamo vocês, estudantes de enfermagem, docentes de enfermagem, para se associarem à ABEM, que é a nossa associação brasileira de enfermagem, é o nosso patrimônio, né, cultural da enfermagem brasileira. Então, eu queria, já estou finalizando, dizer que a gente precisa reduzir a lacuna entre a evidência e a prática, né, que essa lacuna é muito grande, às vezes a gente tenta se segurar para transpor essas lacunas, mas que é muito difícil. Já existem as best practices, que a gente só precisa, já existem sínteses de evidências que dizem, e até com melhores recomendações para a prática, então já existem essas pontes, a gente precisa usar, e a gente está plantando aí algumas sementinhas em vários lugares, e aqui no Paula Souza a gente já está plantando essa sementinha. Eu agradeço essa oportunidade, porque é uma forma da gente ir disseminando esse conhecimento da prática para que a gente possa melhorar a prática que a gente leva para os profissionais. E a expertise desses profissionais, ele será
maior e melhor quando a melhor evidência for acessada para subsidiar a nossa prática profissional e também levando em consideração o contexto em que a gente atua e as melhores evidências e as preferências dos pacientes. Então, tem duas frases de Paulo Freire que eu quero deixar aqui, que mudar é difícil, mas é possível, e eu mostrei para vocês alguns exemplos bem rapidamente, o quanto melhorou a conformidade às melhores práticas, quando a gente fez auditoria de base, trabalhou com toda a equipe, em conformidade às melhores práticas, e depois a gente fez auditoria de segmento. E dizer que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Esse é o nosso educador Paulo Freire, que diz isso. Então, é isso que a gente tem feito, buscado no JBI, nos cursos, no ensino de enfermagem, nessas palestras que a gente vem dando, para que essas lacunas elas possam ser reduzidas e que, de fato, a gente faça uma prática baseada em evidências. Essa florzinha linda que vocês estão vendo aqui, nasceu lá no jardim da nossa sede da ABEM em São Paulo. Nasceu essa florzinha, embora pareça frágil, mas ela tem uma vitalidade, uma pujança, porque ela nasceu entre pedras, e ela tem umas flores muito lindas, folhas muito fortes, vivas, e uma flor. E esse aqui é um IP que tem lá na rua Doutor Enéas, onde fica a Escola de Enfermagem da USP, e aqui atrás é um prédio da Secretaria de Estado da Saúde. Em frente a esse IP, que floresce uma vez por ano na primavera, está o Instituto Central do Hospital das Clínicas da USP, que se tornou um hospital com 1.000 leitos para atendimento à Covid-19. Então, é um lugar, assim, de muita dor, muito sofrimento, muito prédio, muito asfalto, muito tijolo, mas que também a gente vem produzindo coisas lindas e tem podido prestar um cuidado e com muito sucesso, e que a gente tem avançado no cuidado em saúde baseado em evidências. Era isso que eu queria apresentar para vocês, e me coloco à disposição para uma conversa aí com a Shirley, né, Shirley? Eu vou interromper aqui o compartilhamento e eu estou à disposição. Professora Villanice, muito obrigada. Né? Eu compreendi a sua palestra, foi muito motivadora, incentivadora com relação a perceber a importância, né, do que é o cuidado de saúde, o cuidado de enfermagem sistemático, né? A importância do profissional se empenhar sobre essas práticas e desenvolver o seu trabalho, o seu cotidiano de forma sistemática. E aí, enquanto eu estava ouvindo, eu comecei a pensar em muitas questões, e eu queria só ressaltar duas questões em relação à prática de ensino e a relação à prática de trabalho, né? E a primeira seria, né, como pode ser ensinada a prática baseada em evidência para o técnico em enfermagem. Bom, Shirley, eu acho que a gente pode fazer uma ponte, né, naquilo que eu falei, que assim, a gente precisa ensinar, a gente precisa formar as novas gerações que vão, essas novas gerações que vão prestar cuidado de enfermagem, elas precisam já ser ensinadas dentro daquilo que é recomendado como melhor prática, né? Então, assim, eu vejo que as referências bibliográficas das disciplinas ministradas no curso têm que estar alinhadas às melhores práticas, né? Com as melhores evidências disponíveis, seja com revisões sistemáticas, seja com essas best practices que eu mencionei. Ou seja, não dá para ensinar manejo do catéter de inserção periférica, não dá para ensinar um banho no leito, não dá para ensinar como fazer uma administração por sonda nasoenteral, catéter nasoenteral, gástrico, se a gente não olhar qual é a melhor prática. E isso já existem estudos que mostram que, às vezes, alguma coisa que a gente está fazendo já não
não é indicado. Então, assim, eu penso que os professores, eles devem se aproximar, mas primeiro deixar de ter medo, né, de conhecer. Não dá, eu citei aquele exemplo de prevenção e profilaxia do tromboembolismo venoso, jamais a gente vai ler milhares de artigos para ver qual é a melhor. Então, talvez isso é uma coisa que inibe e faz a gente se afastar. Ou a gente fica também muito focado em livro-texto. Então, você tem um livro de base, a gente, enfermagem, a gente usa o Bruna Student, a gente consome os livros, mas às vezes aqueles livros, eles foram produzidos e não foram atualizados, a gente já tem muitos livros que são traduzidos de outros contextos, então, que não se aplica alguma coisa ao nosso contexto. Então, acho que eu penso que os professores, eles precisam acreditar que eles são os grandes educadores para uma prática baseada em evidência. Quando eles levam os alunos para a prática, ele vai falar assim, olha, eu vou, por exemplo, melhor evidência no manuseio do dispositivo intravenoso periférico. Então, como é que você vai fixar isso? Como é que você vai fazer o flushing na hora que você vai administrar? Então, todas essas coisas que dizem respeito às práticas, aos procedimentos de enfermagem, eles devem estar sendo desenvolvidos em consonância às melhores práticas. E seria interessante se tiver... por exemplo, se o Paula Souza tiver assinatura das best practices, seria interessante, alguém que vai traduzir também isso. Ou que, no momento de planejamento, como é uma rede de mais de 50 escolas, né, de técnica de enfermagem, de repente, pode olhar, dividir esse trabalho, olha, os procedimentos, aquilo que a gente ensina é isso, quais são as melhores práticas? E aí a gente divide entre os vários docentes e dissemina isso para toda a rede. Então, você vai ensinar no laboratório daquela forma, quando os alunos estiverem na prática, é daquela forma, aí a gente está garantindo que a gente está ensinando e que amanhã esses profissionais estarão inseridos no mundo do trabalho e que vão reproduzir já essas melhores práticas. Então, é esse movimento que a gente tem que ampliar da bolinha lá que cai no oceano e que vai reverberando essas melhores práticas. Então, eu penso que é uma possibilidade. Aproveitando essa multiplicação do conhecimento, né, como é que o técnico em enfermagem ele poderia contribuir para a implementação da prática o cuidado baseado em evidência no campo de trabalho? Então, o técnico, ele faz parte da equipe de enfermagem. Então, o técnico, tudo que eu falei agora relacionado ao ensino pelo professor, a prática feita pelo técnico aos pacientes, nos locais onde eles se inserem, ele tem que ser feito baseado em evidências. Então, o técnico faz parte da equipe de enfermagem, o enfermeiro que está atuando em consonância às as melhores práticas, ele vai falar para a equipe, olha, é assim que deve ser feito o manejo do catéter nasogastro-nasentérico. É assim que deve ser feita a higienização das mãos. É assim que deve ser feita a paramentação e a desparamentação dos EPI. Então, quando ela ensina, a enfermeira, quando o professor ensina isso, o técnico que está aprendendo, ou o técnico que está trabalhando lá, ele vai aprender baseado nessas evidências, e não no empirismo, não naquela coisa, porque eu cheguei, aprendi com fulano de tal, e ela faz assim, eu reproduzi. Então, vai reproduzindo, e isso é perigoso, porque isso pode trazer riscos para os pacientes, isso aumenta custos, às vezes isso leva a dispêndio não só financeiro, mas de tempo também dos profissionais que poderiam estar desenvolvendo as melhores evidências. Então, por exemplo, esse projeto que eu falei do manuseio do catéter nasogastro-nasentérico,
era muito comum lá na UTI perder cateter nasogástrico nasentérico. Os pacientes retiravam, se perdia, se deslocava, não avaliava todo esse processo do manuseio. Depois que implementou esse projeto, não se perdeu mais um cateter. Então, é custo, né, do material, né, do catéter, é tempo de passagem deste novo catéter, é tempo de custo de raio-x para ver o seu posicionamento, né, é custo de vida, porque um catéter deslocado pode ir para o pulmão e não para o estômago, é tempo para o profissional que perde tempo em achar que está fazendo uma coisa e não está fazendo. Enfim, existe toda uma rede que está interconectada. E o técnico de enfermagem, ele faz parte da equipe, e ele presta cuidado direto. Então, ele tem que aprender dentro das melhores evidências, ele tem que praticar em consonância às melhores evidências. Se o enfermeiro não sabe, ele tem que pressionar o enfermeiro a buscar. Então, perguntar, ô enfermeira, qual é a melhor evidência para o manuseio do catéter venoso central? Qual é a melhor evidência para a cobertura de feridas? Qual é a melhor evidência para a profilaxia do tromboembolismo venoso? Qual é a melhor evidência para, para contagem cirúrgica? Foi o exemplo aqui. Então, assim, nós estamos juntos, não há coisa assim. A evidência do enfermeiro que tem nível superior, graduado, pós-graduado, blá, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, e eu aqui, não, nós estamos juntos nessa equipe, nós somos cuidado baseado em evidências científicas, levando em consideração a efetividade, a significação, né, a adequação. Então, por exemplo, as pesquisas, existem evidências de estudos qualitativos, de sínteses qualitativas, revisões sistemáticas, que falam sobre a vivência, a experiência da comunicação do enfermeiro, por exemplo. Agora a gente está falando de Covid-19, qual a experiência? O quanto custa? O que significa trabalhar cuidando de pessoas com Covid-19? O que significa? Quais são os meus medos como profissional? Então, essas evidências já estão sendo sintetizadas e eu preciso conhecer. Né? Eu estou falando isso porque a gente está fazendo revisão sistemática agora sobre fake news, né, no manuseio de equipamento de proteção. Então, assim, estão sendo produzidas evidências, então eu vou consumi-las. E eu vou perguntar assim, para o enfermeiro, vou perguntar para o meu professor se aquilo que ele está me ensinando está em consonância às melhores evidências. Isso envolve todos nós. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, acho que isso. E eu, mais uma vez, eu quero agradecer a sua participação, esse momento motivador de reflexão. Eu queria me despedir. Antes de despedir, eu gostaria de perguntar se você gostaria de deixar uma mensagem de reflexão para os nossos alunos, os nossos professores. Uhum. Eu quero deixar assim. Eu tive o privilégio de ser professora de técnico de enfermagem lá no Cefax, do INCOR, por 9 anos. Então, antes de passar no concurso para ir para a escola de enfermagem da USP, eu tinha feito mestrado enquanto eu era professora do Cefax, então eu dei 9 anos aula para os técnicos de enfermagem. A gente formou auxiliares, depois técnicos de enfermagem. E eu quero dizer que eu respeito muito vocês e quero dizer que vocês têm um importantíssimo papel no cuidado de enfermagem, no cuidado em saúde, e que vocês precisam se empoderar dessa importância como técnicos de enfermagem, como fazer parte da equipe de enfermagem, porque a gente leva saúde, a gente leva cuidado, a gente leva cuidado humano. Agora, nessa pandemia que a gente está vivendo, recentemente a gente comemorou a Semana Brasileira de Enfermagem, de 12 a 20 de maio, que existe há 81 anos, né, protagonizada pela Associação Brasileira de Enfermagem. E aí a gente viu tantas manifestações em todo o mundo, exaltando o importante papel do enfermeiro, da equipe de enfermagem no cuidado, né? Então, até a gente viu vários desenhos aí exaltando o papel do enfermeiro, a importância do papel do enfermeiro. A gente é um gigante,
meio adormecido. Nós somos a maior força de trabalho em enfermagem no país, se não no mundo. Em saúde, né? A equipe de enfermagem, a força de trabalho em saúde no Brasil e no mundo. Então, a gente precisa valorizar aquilo que a gente faz. A gente é importante para o sistema de saúde, a gente precisa de valorização, não só como herói, não só na Semana Brasileira de Enfermagem, não só na pandemia. Nós não somos heróis. A gente trabalha, a gente faz isso todos os dias. O quanto a gente já ajuda e contribui, está ali do lado daquela pessoa que está morrendo, a gente está do lado da pessoa que está com medo, a gente está do lado da família que sofre fora da sala da UTI. Então, a enfermagem é isso. O mundo agora está vendo um pouquinho e a gente precisa mostrar, dar visibilidade à enfermagem. E, para isso, a gente precisa gostar daquilo que a gente faz, a gente precisa valorizar, dar visibilidade a esse papel. Nós precisamos também de boas condições de trabalho, a gente precisa de segurança também, a gente precisa de salário digno, pela importância do trabalho que a gente desenvolve. Então, assim, essa luta é nossa, essa luta é da enfermagem brasileira, essa luta não pode ser uma coisa que só de, você é meu herói, bate nas costas, você faz muito. Não, nós precisamos de reconhecimento. Então, assim, eu conclamo vocês, venha se associar bem, vamos juntos nos unir enquanto categoria profissional para a gente lutar pelos nossos pleitos, para que a gente seja valorizado pelo importante trabalho. A enfermagem é uma prática social e nós sustentamos, nós mantemos o Sistema Único de Saúde brasileiro. Então, neste Ano Internacional do Enfermeiro, decretado da enfermagem, decretada pela Organização Mundial da Saúde, com os nossos 200 anos de comemoração do bicentenário, né, de Florence Nightingale, a gente tem muito a comemorar, mas a gente também tem muito a lutar para maior visibilidade, melhor reconhecimento daquilo que a gente faz bem feito. Então, estudantes de técnico de enfermagem, valorizem. Vocês estão estudando uma instituição pública, sustentada pela sociedade. Façam bem feito, estudem, vão atrás, continuem. E está aí o mundo para ser descortinado, né? E eu desejo muito sucesso para cada um de vocês e que, se vocês me encontrarem um dia, eu não sei quem vai ser, mas se vocês me encontrarem um dia, podem falar, olha, eu estive assistindo aquela palestra, aquilo me impactou, porque a gente está em uníssono trabalhando para valorização e reconhecimento e da enfermagem, que certamente melhorará em muito a qualidade da assistência que a gente presta e melhorará o nosso Sistema Único de Saúde, que a gente precisa lutar por ele, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Foi uma mensagem muito acolhedora, muito forte, foi bem impactante, com certeza, e eu acredito que será motivadora e incentivadora para os nossos alunos. Quero deixar um grande abraço, esperar contar com sua participação em outras aulas, vai ser muito bem-vinda. Quero me despedir e até mais. Até. Tchau, tchau. Um abraço virtual. Tchau. Ei.